aprendizado, noite de nós estarmos aqui na casa do Senhor, aprendendo da sua palavra, noite que nossos irmãos estão acompanhando também online as nossas vidas, todos juntos, né, num só propósito, numa só comunhão, de estarmos aqui para aprendermos a palavra do Senhor, estarmos a cada dia mais crescendo, como a palavra diz, na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7, é uma das leituras, que a lição que nós estamos aprendendo, ela indica, né, esta leitura, uma das leituras que devem ser feitas semanal durante a semana. Eclesiastes capítulo 7, a revista indica fazer o estudo até o versículo 29, mas nós vamos só até o versículo 14. Eclesiastes capítulo 7, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 14. Amém, igreja? Vou esperar todos os irmãos encontrarem, para que nós possamos fazer essa leitura, todos juntos. Como é noite de estudo, então nós temos que ler a palavra, né? Eclesiastes, capítulo 7. Ah, está ali, que bom, que bom. Então, aqueles que não encontraram, acompanhem ali no Data Show. Eu vou ler um, os irmãos leem o outro, e assim sucessivamente, né, até nós concluirmos esta palavra. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Não te apresses em irar-te, porque a ira abriga no íntimo dos insensatos. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Amém, igreja? Palavras sábias, né? Escrita para a nossa compreensão e para o nosso entendimento, né? E é tão maravilhoso quando diz aqui para as nossas vidas, né? Jamais, no verso 10, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que este, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol, né? Sabemos que precisamos buscar a sabedoria da parte de Deus, né? E quando o sábio, quando escreve isso aqui, né? Ele quer nos dar um alerta. Muitos vivem de passado, né? Ah, mas se eu pudesse fazer novamente, ou se, como era bom no tempo passado, como era melhor, como era bom lá atrás. Não, se nós temos um Deus de providência, se nós temos um Deus a qual nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir para as nossas vidas, então essa palavra se cumpre, porque Ele dá esta repreensão, né? Não fique pensando nas coisas que já passaram. Pense que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, igreja? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a direção do Seu Espírito Santo para as nossas vidas nessa noite. Amém?
Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, continuando, Senhor Deus, com as nossas vidas, clamando ao Senhor, ó Pai, unidos com os teus servos, ó Pai, em comunhão, em unidade, Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e pedimos ao Senhor, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um de nós que estamos aqui, porque sabemos que se até aqui chegamos, se aqui estamos, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem nos conduzido até este lugar, ó Pai, nos alimenta nesta noite, ó Pai, com aquilo que é o alimento sólido, que nos fortalece, que nos fortifica na Tua presença, é o que nós te pedimos já com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus, amém, amém, igreja, vamos adorar o nome do Senhor, pode tomar o seu assento. Aleluia. Graças a paz, igreja. Amém, queridos? Vamos louvar o nome do Senhor. O hino 422 da harpa cristã diz para nós, né? Que é uma bênção nós estar aqui. Irei eu para a linda cidade, né? Cidade essa que não entra o pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu e há muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Do céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, por todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, a glória que lá hei de ver. Com que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário. Jamais o céu vai romper, jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com crente em todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vi meu Senhor
armados, mudados nós vamos ficar, mas astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém? Louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Nós vamos já fazer algo que é muito importante na casa de Deus, vamos ministrar as ofertas. Abaixa o retorno para mim, por favor. Fernando, abaixa para mim, por favor, o retorno. Vamos ministrar as ofertas. Peço a você que segure nas tuas mãos aquilo que o teu coração se alegra a entregar na casa do Senhor. Eu sei que Deus tem algo já preparado para as nossas vidas, e eu tenho certeza que nós vamos ser inundados hoje pela palavra do Senhor, pelo estudo da palavra de Deus. Mas, antes de mais nada, nós vamos fazer algo que é profético nas nossas vidas, que é contribuir na casa do Pai. E a palavra nos ensina que devemos contribuir com alegria, né? Que seja a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, venha a ser sobre os celeiros da casa do Senhor e será sobre os teus celeiros também, em nome de Jesus. Então vamos orar. Segura nas tuas mãos aquilo que o teu coração se alegra, entregar na casa do Pai, e nós estaremos orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, eu quero agora nesse momento, Senhor, orar, Senhor, e abençoar a vida da tua igreja, a vida dos teus filhos, que a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, seja sobre o celeiro dos teus servos, que eles possam viver, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas promessas, ó Pai, nessa hora. Nós repreendemos todo migrador, cortador e devorador que vem sobre a finança dos teus filhos, e abençoamos, ó Pai, mesmo aquele que hoje não tem condição, que um dia possa com alegria contribuir na tua casa. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você que pode, venha contribuir, Senhor. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos dar apenas alguns avisos. Nós temos, neste próximo sábado, nós temos aqui, né, o trabalho com os nossos jovens. Vai ser um culto abençoadíssimo, culto do Ministério dos Jovens, né? Creio que Deus tem algo maravilhoso preparado para esse próximo sábado. Peço aos irmãos que orem pela vida do Fagner, né? Ele esteve passando mal hoje, né? O líder dos jovens, ele e a Gabi são os líderes. Hoje ele passou mal, desmaiou na empresa. Nós estivemos falando com ele, mas graças a Deus está bem, está em casa. Né, fez o teste de Covid, deu negativo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então está tudo bem, assim, né? Ele está só com um pouquinho cansado, devido ao calor e tudo mais, mas que nós estejamos orando. Eu creio que vai ser uma bênção, porque se o inimigo está furioso, nós sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas nesse sábado, a partir das 19 horas. Então venham todos aqui para glorificar o nome do Senhor com os nossos jovens. Domingo, nós temos às 9h30 da manhã e às 18 horas, se o Senhor Jesus não voltar, o culto da família, onde estaremos todos reunidos glorificando o nome do Senhor. Também vale lembrar os irmãos, mais um aviso, querido, né? Nós temos aí a missão Cariri, né? Que está aí o missionário Antônio Romão. Nós estamos fazendo uma arrecadação para que você quiser contribuir para os nossos irmãos lá do Ceará. Traga aí uma muda de roupa, traga aí sapato, brinquedo, aquilo que o teu coração se alegrar em entregar para ajudar esta missão. Todo ano nós ajudamos, né? Esse ano, infelizmente, o irmão missionário não teve agenda para a gente e a gente também não teve agenda para ele. Graças a Deus a igreja tem bastante trabalhos, ele também já esgotou a agenda dele, então ele não virá. Mas nós estaremos realizando aí essa contribuição, estaremos agendando, arrecadando aí. Então você que pode, contribua, esteja aí contribuindo para que essa missão seja uma bênção em nome de Jesus. Você tem até dia 20 de setembro para ajudar e para contribuir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É só isso, né, Fernando? Só.
Graças a Deus. Então vamos já ver o estudo da palavra. Quero chamar aqui o reverendíssimo, vitaminado, ilustre, salve, salve, mestre, amado mestre Valdir, né? Que Deus venha usar a vida do servo do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A você que está aqui, a você que nos acompanha pela live, sejam bem-vindos em mais um estudo bíblico. Hoje é a continuidade da lição de número 2. Amém, irmãos? Quem porventura aí não está com a revistinha? Tem um irmão ali? Pastora, a irmã poderia levar para ele? Tem mais aqui, ó. Quem estiver sem, a pastora vai levar até você a revistinha e no final do culto você nos devolve. Amém? Vamos ver se aqui está funcionando. Glória a Deus. Quinta-feira passada andou dando umas travadas aí. E Deus já levantou um varão para nos ajudar. Glória a Deus. Tu é bênção, hein, varão? Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus. Nós louvamos o hino da harpa, o 422. No céu não entra pecado. E antes de iniciar o estudo, eu quero também deixar aqui uma palavra para você, que está no livro de Apocalipse. Você abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Apocalipse 21, a partir do verso 4, nós vamos ler aqui alguns versículos. A promessa de Deus para nossas vidas, que diz assim no versículo 4: E Deus limpará aos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para nossas vidas, para a meditação nesta noite, para nossas vidas. Então agora você que já está com a revistinha aí, todos estão com a revistinha? Amém? Então deixa ela aberta aí na lição de número 2. Revista Conflitos da Vida. A lição de número 2, de onde vêm os conflitos. E o versículo-chave está no Gênesis 3, versículo do 9 e o 10, né? E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, o alvo da lição é entender que a entrada do pecado no mundo é a causa principal dos conflitos da vida. E eu vou aqui passar um breve resumo do que foi a aula anterior. Você que não esteve aqui na quinta-feira passada, nós vamos aqui recordar um pouquinho do que foi ministrado aqui. O que é um conflito? É uma divergência de interesse, objetivos, valores, percepções, ideias, etc., entre duas pessoas ou entre duas ou mais pessoas. E o conflito? O conflito já estava lá na igreja primitiva. E eu creio que até hoje também não deve ter mudado muito, né? Então, lá em Atos, está registrado lá que houve uma divergência entre os irmãos ali, né? Entre Paulo e Barnabé. Em Coríntios vem dizendo que ali houve dissensões, e o significado de dissensão é divergência de opiniões, discórdia e disputa. Infelizmente, isso ainda está no meio da igreja, né? Continua. E eu quero agradecer aos irmãos que na outra quinta-feira que me ajudaram, que leram aqui um pouco, né?
de os conselhos que tem na Bíblia para resolver os conflitos. E qual é o livro que foi citado, irmãos? O livro de Provérbios, né? Então, para os conselhos que nós temos lá na Bíblia, ouvir antes de falar, responder com calma, ignorar o insulto, não retrucar, tratar com respeito, ter paciência, perdoar, né? E também foi feito aqui, em Gênesis 3, algumas perguntas que o autor aqui coloca na revista, né? Foram 5 perguntas. Quando aconteceu o primeiro conflito na história? Aconteceu no princípio, após a criação, quando Adão e Eva pecaram. Qual foi o conflito interior de Adão e Eva? O conflito, a dúvida dele foi obedecer ou desobedecer? Que escolha fazer? Né? E a terceira, como eles lidaram com esse conflito? O que eles escolheram? Eles escolheram desobedecer e comer do fruto para obter esse discernimento. E quais as consequências dessa escolha? Eles pecaram, foram envergonhados e afastados da presença de Deus e foram expulsos do jardim do Éden. E a quinta pergunta, quais outros conflitos surgiram? Surgiram esses conflitos aí, né? Conflito com Deus, com o cônjuge, com os filhos, com a terra, com o trabalho e também consigo mesmo, com eles mesmos, né? Esses foram os conflitos. E eu deixei essas 2 frases, né? Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o pecado? Eu quero aqui falar um pouquinho mais sobre pecado. Ali vocês estão vendo a ilustração ali, se o Adão pudesse, ele tinha esganado ali a serpente, né? E eu quero falar um pouquinho mais de pecado, e convido você a abrir a sua Bíblia, aí em Salmo de número 51, Salmo de número 51, cadê o meu ajudante aqui, pastor, hoje com voz de trovão? O senhor mesmo, né, pastor? Pode ser? Então, o irmão pode ler o verso 1 e 2 aí de Salmo 51? Glória a Deus. O verso 1 e o 2. Está desligado? Fernando, ligar o laranja. Ele já vai ligar ali, pastor. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua graça, compaixão, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Então nós vamos ver aqui, irmão, que a diferença de quem dá desculpas e quem confessa o seu pecado. No caso de Adão, ele falou assim, foi a mulher que tu me deste, Senhor. E Eva, foi a serpente que me enganou. Mas diz lá em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões prosperará. O que encobre, vamos ler lá porque assim fica mais fácil, né? Porque na hora sempre acaba dando um branco, né? Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi, ele confessou a sua culpa e ele se arrependeu. E quais foram os pecados que ele cometeu? Um dos primeiros pecados foi a cobiça, porque lá nos 10 mandamentos está escrito que não era para cobiçar a mulher do próximo, né? Tem lá esse mandamento, nem o gado, ou seja, pelos bens materiais você não pode cobiçar dos outros, né? E ele então, um dos pecados foi a cobiça, foi o adultério, cometeu um assassinato, porém, ele se arrependeu. E as 4 coisas que ele pede nesses 2 versículos, a primeira coisa que ele pede do Senhor, o que é? A misericórdia. Aí depois ele vai falando, apaga as minhas transgressões, lava a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado.
Então, isso aí foi o pedido de Davi. E eu falei para vocês aqui na quinta-feira passada que eu fui convidado para ministrar para os jovens, né, na EBD dos jovens. E qual era o tema de lá? Pecado. Eu estou há 6 aulas falando de pecado. Então eu não vou continuar falando do pecado. Pecador, irmão. Vou pecador, mas misericórdia. E eu quero aqui trazer para vocês a definição da palavra pecado. Origina-se do grego harmatia, que sugere errar o alvo, desviar-se do rumo. E harmatiologia é a doutrina do pecado. Isso aí para os teólogos de plantão que tem aqui, tem vários, né? Então é uma dos temas da teologia, a doutrina do pecado. E nós vamos ver aqui, essa ilustração, a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Existem 3 formas básicas de errar o alvo, ou seja, pecar. O alvo o que é? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Então nós vimos aqui no anterior, tem o homenzinho ali segurando ali o arco, né? O alvo ali na frente. E agora nós vamos ver aqui o pecado. O pecado, o arqueiro erra o alvo, né? Pecado é querer fazer certo, mas acabar errando. É mirar no alvo, mas errar. É falar um palavrão sem querer, né? Um exemplo, e logo ser tomado de arrependimento e desejo de conserto. Pecar é saber que errou, mas saber que no fundo queria acertar. E a transgressão? O arqueiro atira fora do alvo, além da vontade de Deus. Ele está vendo o alvo ali, mas está arremessando longe. Então, transgredir é mirar fora propositalmente. Enquanto pecar é errar o alvo, transgredir é mirar fora propositalmente. O transgressor decide errar. Ele sabe que é pecado, mas voluntariamente decide seguir os desejos de seu ego, de sua carne. A transgressão é uma forma agravada do pecado, porque ele tem a lei escrita em sua frente, explicitamente, mas ele resolve não atender essa lei, ultrapassar os limites da lei. Um exemplo, tá? Você que dirige, tem a plaquinha lá, permitido até 50. Ninguém está vendo, né? Ninguém está olhando ali, você vai para 60, para 70 e 80. Você está transgredindo uma lei de trânsito, né? Isso é um exemplo. Agora vamos ver aqui a iniquidade. O arqueiro ignora completamente o alvo. A iniquidade tem a ver com algo interno. Ele, no caso ali, deu as costas para o alvo. Então, a iniquidade, enquanto que transgressão tem a ver com uma rebelião de algo explícito, externo e escrito, iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade de mente, aos impulsos mal do seu íntimo, do seu coração e sua mente. Iniquidade tem a ver com as obras distorcidas e secretas de seu homem interior. Então, resumidamente, o pecado é a transgressão da lei divina. A transgressão, ato de transgredir, de ir além, de violar, de infringir. E a iniquidade é a perversidade. Tá? Se é uma pessoa perversa. Agora, pega aí a sua revistinha aí, e você vai abrir aí no primeiro tópico. Quem somos agora? E eu vou pedir a ajuda dos irmãos, tá? Que vem dizendo assim: herdamos do primeiro casal o gênio do paraíso perdido. É o sentimento ou a sensação de que tínhamos algo e perdemos, de que não somos exatamente o que fomos criados para ser. Então, o primeiro subtópico aí, somos seres expulsos do paraíso. E eu vou pedir para a pastora Nádia ler aí, a partir daí onde está escrito, a liberdade está declarada, nesta palavra livremente. O homem não precisava consultar o Criador. Não. É a parte livremente. Somos seres né? expulsos do paraíso, a liberdade. Antes. Ah, tá.
A liberdade está declarada nesta palavra, livremente. O homem não precisava consultar o Criador, pois ele já havia dado a ordem para desfrutar de toda a árvore. Contudo, não contente com tamanha bênção, o primeiro casal quis ir além do que Deus estabeleceu. Resultado, foram expulsos do jardim. A vida humana se inicia no paraíso e se desenvolve no desejo e luta de retornar ao paraíso perdido. Em Alcer, página 20. E sem essa compreensão não conseguiremos entender o ser humano. Quando Jesus usou a palavra perdição, Mateus 7,13, estava dizendo que as pessoas estão perdendo algo, no caso, a vida. Amém. Então aí, se você observar aí o versículo que está aí no início do texto, é Gênesis 2, 16 e 17, onde Deus disse para eles, né? De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela certamente morrerá. E o homem foi lá e não obedeceu, né? E quando diz aqui, ele cita aqui o versículo de Mateus 7, 13, o que Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque a porta estreita nos leva à vida, e a porta larga à perdição. E aí eu lembro aqui de uma pregação que teve aqui, do nosso irmão Obeci, que ele pregou lá em Deuteronômio 30, né? Escolhe, pois, a vida. Foi a palavra que ele ministrou aqui no domingo no culto da família. Agora, somos seres insatisfeitos com o paraíso que temos, né? Vamos escolher aqui o Dinei. O Dinei vai ler aqui para nós aqui. A insatisfação, nossa, quase não saiu. A insatisfação é gerada pelo senso da perda. Nada satisfaz, nada preenche o coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus. Isso explica o comportamento da humanidade que busca freneticamente satisfazer-se, nossa, quase não sai, em tantas coisas e em tantos lugares. Mas a sede só aumenta. Nenhum momento de nossas vidas será tão pleno que não haverá nenhum reparo a ser feito. Amém. Então, como vem dizendo o autor aí, nada satisfaz, nada preenche o coração. Então, o homem, nós somos, às vezes, insatisfeitos. E somos seres de paraíso em paraíso. Cadê o pastor, hein? A nossa irmã, a Cíntia, né, que está do lado, a Cíntia, vai ler para nós aí. Somos seres de paraíso em paraíso. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. Não, é antes, Opa, o 3. mirei errado. Uma pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, tentando encontrar seu lugar. Sempre achamos que a próxima circunstância, pessoa, emprego, cidade ou país nos trará a felicidade tão sonhada. Grande engano, nenhum paraíso suprirá o que foi perdido. Então, nós nos comportamos como um peregrino, né? E grande o engano, porque nenhum paraíso suprirá o que foi perdido. E o 4, somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Eu vou pedir para a nossa irmã, a Ana, ler para nós. Ana Paula. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. Deus colocou anjos especialmente designados, portanto, cada qual uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções, para que o primeiro casal não retornasse ao paraíso e tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Então, ali está aí uma ilustração em que Deus colocou ali os anjos, os querubins, e fez ali a separação, né? O homem que tinha comunhão com Deus, que tinha relacionamento, ali foi separado. E somos seres que decidem. Vamos ver aqui. Nossa irmã Solange. Irmã Solange vai nos ajudar.
o Senhor Deus perguntou a Adão: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Gênesis 3:11. O primeiro homem decidiu errado, e as consequências dessa decisão passaram a todos os homens. Romanos 5:19. Escolhemos todos os dias e em todos os momentos. Ninguém vive sem tomar decisões. No mundo pós-queda, temos que decidir, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, retornaremos ao paraíso eterno. Poderemos comer da árvore da vida, e de lá jamais seremos expulsos. Apocalipse 2:7, 22, do 2 ao 4. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a glória. E lá em Romanos 5,19, que é o versículo que o autor colocou aí, está escrito assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Então aí nós acabamos de ver aí o primeiro tópico, e agora vamos, por que sofremos? Na leitura inicial, porque sofremos, os temas que serão abordados: a terra amaldiçoada, a humanidade decadente, o campo de batalha, poderoso, maligno e astuto, são os próximos temas. E a pastora iniciou lendo aí a Eclesiastes 7:29, que era o último, acho que é o último versículo de lá, né, o 29, que está escrito que descobria tão somente isso, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas, em muitas invenções. E eu vou pedir agora aqui para a irmã Michele. Irmã Michele, vai ler para nós aí este versículo de Eclesiastes. Esse versículo de Eclesiastes nos ensina que os muitos problemas e sofrimentos são nossa culpa e não nosso destino. Sabemos que muitos sofrem por causa de outros, as vítimas da guerra, por exemplo. Em sua condição original, Deus fez o homem reto, mas ele se corrompeu, perdendo seu estado de inocência e santidade. A expressão muitos problemas é o mesmo que muitas complicações, muitas invenções. A consequência dessa queda são conhecidas, entretanto, precisamos destacar alguns tópicos, porque estes se interligam com os conflitos da vida. Amém. Então, muitos problemas e sofrimentos são culpa nossa. E o autor vem dizendo aqui, no que está escrito no versículo aí, que Deus fez o homem reto, mas ele, o que aconteceu com ele? Ele se corrompeu, né? Aí ele perdeu aí a sua inocência e a santidade. E os tópicos que ele está aqui, os dois tópicos, é a terra amaldiçoada, em Gênesis 3,17, que vem dizendo assim: pisamos no chão amaldiçoado, maldita a terra por sua causa. Não há como escapar dessa triste realidade, mas não pense que seja uma maldição semelhante à de um feiticeiro pagão, que esteja interessado somente na desgraça do outro. O sentido é que a terra vai sofrer as consequências da desobediência contra o Deus Santo, ainda que você possa contemplar lugares paradisíacos na terra. Eles estão guardados para serem consumidos pelo fogo e pelo juízo de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 2 Pedro 3:7. A humanidade decadente. Eu peço para que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 2 Timóteo. Deixe ela aberta aí em 2 Timóteo 3, nos primeiros versículos. Temos uma profecia acerca dos últimos dias, que começaram quando Jesus nasceu e terminarão na segunda vinda. Então aí vem dizendo o subtópico a moralidade baixa. Então aí vocês estão vendo ali o 666.
Lembra o quê? Símbolo da besta. Muito bem. Então vem assim a modalidade embaixo. Pois os homens serão. O apóstolo imediatamente prossegue dizendo-nos a razão da dificuldade nos últimos dias. É importante compreender que os homens são os responsáveis pelos tempos difíceis ou duros de suportar. Por isso, nesse texto, encontramos 18 adjetivos negativos, que estão ali listados, né? E quais são esses 18? São homens amantes de si mesmo, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Aí na segunda coluna, ingratos, profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. E o terceiro bloco ali, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites. Então, os homens amantes de si mesmo são homens que buscam seus interesses em primeiro lugar, antes de valorizar os outros e a obra do Senhor. Eles não têm amor, pois o verdadeiro amor não busca seus interesses. Que está lá em 1 Coríntios 13:5. Os avarentos são amantes do dinheiro, fruto do seu egoísmo. Hoje há falsos obreiros que só pregam ou fazem a obra de Deus esperando receber bens materiais. Presunçosos e soberbos são homens cheios de orgulho, de arrogância, que se julgam superiores aos outros. Sabemos que Deus abomina a altivez e que a soberba precede a ruína, que está lá em Provérbios 6:16. Blasfemos. Blasfêmia é ofensa verbal a Deus, porém, ela não se limita às palavras. Jesus ensinou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Em Mateus 12:31. Desobedientes a pais e mães e ingratos. São péssimos exemplos na família, pois não honram seus pais e mães. São ingratos com Deus, os pais, os amigos, a igreja e todo o ministério. Profanos e sem afeto natural. São homens que não sabem amar, por isso não respeitam as coisas sagradas. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis. Nunca estão dispostos a perdoar e se reconciliarem. Continuando aqui no texto da revistinha, ao analisar cada palavra, descobrimos que todo esse comportamento errado é a inevitável consequência de amar mais a si mesmo e aos prazeres do que a Deus. Os 18 termos, 4 estão relacionados ao amor e amizade, sugerindo que, fundamentalmente, o erro da humanidade é que o seu amor está mal direcionado. Em vez de serem amigos de Deus, são amigos de si mesmos, são egoístas, amigos do dinheiro, são avarentos, e amigos dos prazeres, hedonistas. Lá em Mateus 24:12, está escrito assim que, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos, mas de não todos, né? E agora a religiosidade aparente. Para não ficar só eu lendo, pede para a irmã Rita ler ali, pastor. Acho que pedir a ajuda da irmã Rita. Esse primeiro parágrafo aí. É talvez surpreendente. É talvez surpreendente, por que não dizer quase inacreditável, que pessoas como essas que acabamos de ler possam também ser religiosas. Mas é verdade, alguém já disse que é justamente atrás das fachadas da religiosidade que as pessoas mais se escondem. Os escribas e fariseus hipócritas, o Senhor Jesus Cristo disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubos e de glutonaria. Mateus 23:25. Significa que eram meticulosos em proteger a pureza cerimonial, mas por dentro não havia pureza moral. 2 Timóteo 2:5 afirma: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela.
era forma sem poder, aparência externa sem realidade interna, religião sem moral, fé sem obra. Como escreveu, não sei quem foi, todas as nossas palavras são do poder, mas todos os nossos atos são da fraqueza. A verdadeira religião combina forma e poder. Escreveu a W. Tozer. Irmãos, eu preparei aqui uma ilustração, a religiosidade aparente, porque, infelizmente, aqui o autor fala, né, do que acontece aí no mundo. E, às vezes, esse tipo de religiosidade, às vezes, está dentro até próprio da igreja, né? E a ilustração que eu preparei aqui é a religiosidade aparente, que, como vem dizendo aqui, todas as nossas palavras são do poder, mas todos os nossos atos são da fraqueza. A verdadeira religião combina forma e poder. E ali você está vendo ali o quadro, a diferença do cristão e o ímpio. O que é um ímpio? O ímpio é aquele que não tem o temor de Deus. Ele é uma pessoa perversa, uma pessoa depravada, chega a ser uma pessoa maligna. Então, ali a diferença que está ali, o cristão ele é leal a Cristo, já o ímpio, ele é contrário a Cristo. O cristão, ele usa a fé dele, o ímpio, ele usa a razão. O cristão, ele tem ética na palavra de Deus, já o ímpio, ele tem ética própria. O cristão, ele glorifica a Deus, e o ímpio, ele tem a sua autoglorificação. O cristão, ele pauta a sua vida onde? Na Bíblia. Já o ímpio, ele pauta a sua vida naquilo que a sociedade convenciona ser o certo. O cristão busca agradar a Deus, e o ímpio busca agradar aos homens. O cristão respeita o mais fraco, e o ímpio, ele despreza o mais fraco. Essa então aí é a diferença entre o cristão e o ímpio. E agora nós vamos para o último tópico aqui, o campo de batalha, onde está escrito lá em Efésios 6, versículo 12, que toda pessoa que já experimentou o novo caminho sabe que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, podemos destacar 3 características neste versículo sobre o inimigo que enfrentamos. Quais são essas 3 características? Ele é poderoso, maligno, ele é astuto. Cadê o meu ajudante? Está aí? Ô, ajudante. Então, o poderoso, o irmão que está aí do lado aí, vai ler aí para nós aí, o poderoso. São forças e não fraqueza do mal. Vale lembrar que o diabo pode oferecer Jesus, todo o reino do mundo. Mateus 4, 8, versículo 8 e 9. O Senhor Jesus o chamou de príncipe deste mundo. João 12, 31, 16, 11. O príncipe é alguém que tem um princípio nas mãos. Agora o maligno. O maligno, o ABC, pode ler para nós? O ABC. Se esperamos vencê-los, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos mais nobres. É totalmente inescrupuloso, sem qualquer pudor ou vergonha. Só mal, só maldade, maldade, maldade. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10, 10. Amém. E astuto. Astuto. O irmão Edmilson pode ler para nós? Amém. Paulo escreve sobre as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Em Coríntios 11:14 afirma que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E em Coríntios 2:11 declara: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Outra versão diz: conhecemos bem os planos dele. As ciladas do diabo têm muitas formas, mas o seu maior êxito
em astúcia é quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Negar a sua existência é expor-nos ainda mais às suas sutilezas. Escreveu Martin, não sei quem também, Jones. Glória a Deus. Continua? Martin Lloyd Jones. Continua, Glória. né? A Bíblia diz que o espírito do príncipe da posteridade do ar da tua agora nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. O verbo atuar, energio, vem da palavra energia e indica uma atuação eficaz e muito operante. Amém. Até aí tá bom, irmãos. Amém. Deus abençoe, viu? Então, o nosso inimigo, como vem o autor aí, ele menciona aí, o nosso inimigo ele é poderoso, maligno e astuto. E aí você está vendo ali um alvo e um dardo, né? Que ele usa ali de astúcia, de desânimo, de engano, de perseguição, né? Que ele, tem uns versículos que diz que ele se transforma em anjo de luz. E nós temos as nossas armas de defesa e de ataque, que também está mencionado lá em Efésios 6. Quais são essas armas de defesa e de ataque? O cinto. Qual a função do cinto? Nos levar à verdade. A couraça da justiça, a retidão. Os sapatos, a paz que vem das boas novas. O que é boas novas? O evangelho. O escudo, a fé. O capacete para a salvação. E a espada, a palavra de Deus. Então são armas de defesa e ataque. A verdade faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. A couraça da justiça refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Os pés na preparação do Evangelho da Paz refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. E a fé, o escudo da fé, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. E o capacete da salvação refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. E tem uma arma que a última arma, ela serve tanto para você atacar como para você se defender. Qual é a última arma? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Aleluia. Então ali a ilustração, né, das armas, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra, e o manuseio, né? Dependência constante de Deus, oração, súplica e intercessão, que no caso é o nosso joelho, orar, interceder. A Bíblia nos recomenda sempre orar e sem cessar, estar orando um pelos outros, né? Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele é astuto. Lá, quando ele foi falar para Eva lá, ele usou como diz aí, de expertise, de esperteza, né? Astuto. Ele foi lá, não, pode comer que você não vai morrer não, pode comer. Sendo que Deus já tinha falado que se comesse morreria. Então ele é sagaz, ele cheio de malícia, cheio de esperteza. E se nós não vigiarmos, nós somos presa fácil. Então temos que estar sempre em vigilância. Orar e vigiar, também diz a palavra. Não é isso? Louvado seja Deus. E agora vamos para a conclusão. Embora essas realidades expliquem a origem e a permanência dos conflitos da vida, a proposta bíblica não é para que tenhamos uma atitude conformista e nem derrotista. O apóstolo Paulo afirma: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,14. Então, como está escrito ali, nosso convite é para que você encare os conflitos apresentados nas lições a seguir como alguém que deposita a sua esperança em quem? Em Cristo Jesus. Porque nele somos mais que vencedores, é o que está escrito lá em Romanos 8:37.
Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Passo aqui para a pastora. Caso ela queira acrescentar algo, passar mais algum aviso, está com a pastora. Aleluia. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Eu acho assim, a gente costuma falar só de joelho no chão, né? Aí quando você tem 2 joelhos que tem artrose, aí você para de falar que tem que dobrar o joelho no chão, né? Aí eu sempre usava, obrigado, Valdir. Eu sempre usava a sala lá de casa e o meu sofá para orar de madrugada, né? Então eu falava para o senhor senta aqui comigo. Aí era uma delícia orar no sofá de casa. Aí quando foi em fevereiro de 2020, o Veloz veio morar lá em casa. E aonde ele dorme? No sofá da sala. Aí eu perdi o sofá da sala. Falei, pastor, o cachorro entrou e cadê minha sala agora para orar? Agora eu pego de madrugada, eu levanto, eu falo, sento na mesa da cozinha. Eu falei, na cozinha não vai entrar nenhum bicho, não vai orar ninguém. Esses dias eu fui orar, falar com o senhor, puxei a minha cadeira, falei, senhor, senta aqui, porque agora daqui ninguém me tira mais, porque não é possível. Não vai ter bichinho para entrar na cozinha, não vai ter mais nada, né? Cozinha é domínio nosso, né? Nem o Jefferson deixa entrar na cozinha para fazer nada. Então eu falei, a cozinha ninguém vai mexer, porque a cozinha é meu domínio. Não que eu domine bem, né? Mas a gente que é mulher toma conta da cozinha, não toma? Falei, agora ninguém me tira mais daqui, não é possível. Mas a gente pode orar de tudo quanto é maneira. O importante é orar, né? A nossa principal arma, como o Valdir encerrou dizendo, é a oração. Amém, igreja? Vamos então ser agradecidos ao Senhor por essa bênção que o Senhor nos proporcionou de ensinamento e que nós possamos permanecer assim firmes, né? Dando continuidade para que a gente possa realmente sair abençoados. Quando o Valdir indicou essa revista, eu fiquei muito feliz, porque realmente ela trata de assuntos que vão ser muito especiais para a vida e para a saúde da igreja. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite de aprendizado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Valdir, que de forma tão dedicada, Senhor Deus, tem abençoado as nossas vidas com o ensinamento da Tua palavra. Continua nos abençoando, prosperando cada um de nós que estaremos aqui, ó Pai, trazendo o ensinamento da Tua palavra para a Tua igreja. Leva-nos de volta para os nossos lares, abençoados e guardados pelo Senhor, que a Tua boa mão nos conduza, que a Tua graça venha a ser sobre as nossas vidas, dá-nos um restante de semana abençoado, um final de semana na Tua presença, que nós possamos desfrutar dos bens do Senhor na terra dos viventes. É o que pedimos ao Senhor com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.